Durante anos, ele foi a voz mais alta da televisão brasileira. Mas agora, tudo o que resta é o silêncio. Existe uma história na TV brasileira que mistura fama, exaustão e um fim tão controverso que virou tabu até entre seus antigos colegas de profissão. Um comunicador que, nos anos 2000, parecia onipresente, dominando os sábados, invadindo as noites da semana e mantendo um médico de plantão nos bastidores por causa da própria saúde. Mas o que acontece quando a fama exige demais? E quando, finalmente, o palco se apaga? Como um dos apresentadores mais populares do país foi do topo absoluto à marginalização? O que levou à sua condenação por homofobia? E por que seu retorno à televisão é hoje considerado praticamente impossível? Antes de entender essa queda abrupta, é preciso revisitar a trajetória explosiva de quem um dia foi chamado de o Leão da TV brasileira. Gilberto Barros não começou sob os holofotes. Sua arena inicial foi o rádio, a escola da improvisação e do calor imediato. Nascido em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, ele começou sua carreira em Lucélia e Lins, afiando seu estilo direto e sem filtros. Foi nesse ambiente, longe dos estúdios polidos do Rio e de São Paulo, que nasceu o apelido que o definiria. A voz grave, a presença imponente e a capacidade de dominar o microfone renderam-lhe o apelido de Leão, uma alcunha que ele abraçaria e usaria como marca registrada de sua selvageria controlada na comunicação. Sua entrada na televisão, no final dos anos 80, foi um choque para o meio. Ele não era a elegância da Rede Globo ou o carisma suave de outros apresentadores. Gilberto Barros era intensidade pura. Seus primeiros passos na Record Televisão, em programas como Disque Record e, posteriormente, no Cidade Alerta, onde substituiu por um tempo o titular Ney Gonçalves Dias, foram cruciais para testar sua popularidade em um cenário nacional. O grande salto veio em 1998, um ano de profunda agitação no cenário televisivo brasileiro. O apresentador Ratinho, que fazia um sucesso estrondoso nas noites da Record, foi contratado pelo Sistema Brasileiro de Televisão. A saída repentina deixou um vazio gigantesco na grade de programação. Um buraco que a emissora precisava preencher com urgência e ousadia. A aposta da Record foi arriscada. Colocar Gilberto Barros no horário vago, com um novo programa, O Leão Livre. O risco se pagou. Gilberto Barros não tentou imitar o antecessor. Ele o substituiu com uma persona própria, um misto de entretenimento popular, debate e muita polêmica, tudo entregue com a energia do Leão. O Leão Livre explodiu em audiência, rapidamente consolidando Gilberto Barros como uma força inegável na televisão aberta. Aquele programa não era apenas um trampolim. Foi o berço do apresentador que dominaria a Record na virada do milênio, preparando-o para o que seria o auge de sua carreira e, ironicamente, o início de seu esgotamento. Ele estava prestes a se tornar o comunicador mais exposto do país. E essa exposição, como um sol muito forte, acabaria por cegá-lo. O sucesso do Leão Livre foi apenas um prenúncio do tsunami de audiência que Gilberto Barros estava prestes a provocar. Nos anos seguintes, entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, a Record Televisão confiou a ele uma fatia impressionante de sua grade. O rugido do leão ecoava em quase todos os dias da semana. Em 1999, ele assumiu o Quarta Total, um programa de auditório que mesclava música, quadros bizarros e alta emoção. Mas o ponto de inflexão veio com o Sabadaço, que estreou em 2002. De repente, Gilberto Barros passou a dominar o cobiçado horário da tarde de sábado, um campo de batalha tradicionalmente dominado por titãs como Gugu e Raul Gil. O Sabadaço era a fórmula do leão em sua máxima potência. Popular, intenso e com picos de audiência que incomodavam a concorrência. Em meio a essa ascensão,
o apresentador realizou uma manobra significativa, aceitando o convite da Band em 2002. Essa mudança de emissora apenas solidificou seu status como um dos poucos nomes capazes de arrastar audiência para canais considerados secundários na época. Na Band, Gilberto Barros alcançou o status que definiria seu ápice: o comunicador com mais horas ao vivo na televisão brasileira. Ele não apresentava apenas o Sabadaço, seu carro-chefe nos fins de semana. Ele comandava também o Boa Noite Brasil, um talk show noturno que frequentemente se estendia por horas a fio. A rotina de Gilberto Barros era desumana. Ele passava a maior parte da semana trabalhando nas gravações, edições e reuniões do Sabadaço, e à noite entrava ao vivo para o país. A tese de sua carreira estava clara. A audiência vinha da presença constante, da superexposição. O preço, porém, era invisível para o espectador, mas devastador para o profissional. Os bastidores da Band, naquele período, retratavam um apresentador que estava em constante esgotamento físico e mental. Ele não tinha tempo de folga, mal tinha tempo para dormir. A pressão de manter 2 programas de alta visibilidade e competir com as maiores emissoras do país o levava ao limite. Há relatos da época de que, em função da pressão arterial e do estresse, a produção do Boa Noite Brasil mantinha um médico de plantão no backstage. Uma triste ironia para um comunicador que usava tanta energia em cena. O rugido do leão era, na verdade, um grito de socorro do corpo. Em 2007, a Band tentou aliviar a carga, tirando o Boa Noite Brasil do ar e reajustando o formato do Sabadaço. Contudo, o desgaste já era profundo. A popularidade de Gilberto Barros, antes febril, começava a esfriar, não por falta de carisma, mas por saturação. O público estava cansado de ver o leão em todos os horários e em todas as situações. O clímax desse ciclo de esgotamento veio com sua saída da Band em 2009. Após anos de trabalho ininterrupto e uma dedicação que beirava o sacrifício, o apresentador se viu sem um palco central. O choque foi imediato e brutal. O homem que preenchia a tela com sua presença se viu, pela primeira vez em muito tempo, com um silêncio total. A transição da intensidade máxima para o vazio absoluto resultou em uma crise de saúde. Gilberto Barros se afastou da mídia e viajou para os Estados Unidos, onde precisou de tempo e tratamento para lidar com um quadro de depressão profunda e síndrome do pânico. Ele, que era sinônimo de força e rugido, estava quebrado. Em entrevistas posteriores, ele confessaria que o corpo havia dado um basta, cobrando a dívida de anos de excesso de trabalho. O leão havia sido domado pela solidão e pelo esgotamento que o sucesso implacável lhe impôs. Seu retorno ao Brasil e à TV seria uma tentativa de ressurreição, um ensaio para provar que o leão ainda poderia rugir. Mas os tempos eram outros, o cenário era novo e a audiência fugidia. A superexposição havia levado à exaustão. A próxima fase de sua carreira provaria que a falta de filtro que o havia levado ao topo também seria a arma que o derrubaria para sempre. O silêncio nos Estados Unidos curou o corpo de Gilberto Barros, mas não conseguiu reajustar sua bússola para a nova realidade da televisão. Ao retornar ao Brasil, o leão tentou provar que ainda tinha relevância. Em 2012, ele estreou o programa Sábado Total na Rede Televisão, uma tentativa de reviver a glória dos tempos de Band e Record. Contudo, o cenário da televisão já havia se fragmentado. A audiência, que antes era fiel aos grandes auditórios, estava se dispersando para o cabo e cada vez mais para a internet. Gilberto Barros não era mais o centro das atenções. O programa na Rede Televisão durou apenas 3 anos. Em 2015, o apresentador saiu da emissora, marcando o fim de sua jornada ininterrupta em canais de grande alcance nacional. O leão estava oficialmente fora do mainstream. Em vez de se aposentar, Gilberto Barros migrou para o ambiente digital,
Um novo palco onde a falta de filtro que o caracterizava era não apenas aceita, mas incentivada. Ele lançou seu canal no YouTube, o TV Leão, buscando reconectar-se com seu público em um formato mais livre e direto. Parecia a redenção de um comunicador, que voltava a ser um lobo solitário, livre das amarras corporativas. Mas o ambiente sem filtros que o acolheu também seria a sua ruína. Ao longo de sua carreira, Gilberto Barros sempre flertou com a polêmica e a opinião forte. No entanto, o que era tolerado ou até visto como autenticidade na televisão aberta dos anos 90 tornou-se intolerável e legalmente grave no contexto social e digital de hoje. O clímax sombrio de sua trajetória pública ocorreu em 2020. Durante a transmissão de seu programa no YouTube, o apresentador fez comentários agressivos e desrespeitosos dirigidos à comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais e assexuais mais, LGBTQIA+. A fala, que desferiu ataques contra a diversidade e o acolhimento, ultrapassou a linha do discurso polêmico e entrou no campo da injúria. A resposta da sociedade foi imediata e contundente. Diferente dos tempos de Record e Band, onde as polêmicas passavam, esta foi levada à justiça. O impacto da fala foi tão severo que 2 anos depois, em 2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu a sentença. Gilberto Barros foi condenado por homofobia. A condenação não foi apenas uma derrota legal. Foi o marco final de seu legado na mídia. Ela solidificou a percepção pública de um comunicador que, em seu declínio, utilizou a liberdade da internet para disseminar ódio e preconceito. O rugido do leão, que antes era uma marca de entretenimento popular, tornou-se, judicialmente, um crime. Gilberto Barros está vivo, mas o apresentador Leão da TV aberta está em um silêncio forçado. Seu nome, que antes era sinônimo de sucesso e audiência máxima, está hoje irreversivelmente ligado à condenação. A fortuna que acumulou não pôde protegê-lo do custo de suas próprias palavras. Reflexão final. A história de Gilberto Barros é uma tragédia moderna de superexposição e irresponsabilidade. Ele atingiu o auge ao se tornar o homem mais presente na tela, mas a ausência de pausas levou à exaustão física e ao desgaste público. A falta de filtro que o catapultou na juventude se transformou em um erro legalmente punível em sua maturidade. O seu legado é um poderoso lembrete de que, na era da internet e da responsabilidade social, as palavras têm um preço que pode ser cobrado, independentemente da fama. O leão que rugia para milhões não está mais na TV. Ele se tornou uma figura silenciosa, carregando o peso de uma condenação que não apenas encerrou sua carreira, mas alterou para sempre a narrativa de sua vida. A maior ironia da história de Gilberto Barros é que o homem que passou a vida clamando por atenção encontrou seu fim na TV através do silêncio e da exclusão.